dito, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria que nós pudéssemos antes... eu quero fazer um resumo do que foi pregado no último domingo, porque isso vai me ajudar no desenvolvimento daquilo que eu queria falar nesta noite. Eu quero falar hoje a respeito de sermos um cristão contagiante. E no domingo passado, eu compartilhei, com base no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, eu falei a respeito das razões que nós temos para influenciar o mundo. E aí, enquanto nós falávamos sobre isso, eu disse que, essencialmente, o cristão ele é diferente do incrédulo. Então, se existe em nós uma diferença para o incrédulo, se existe no cristão uma diferença daquele que não é cristão, então isto é uma razão para que nós influenciemos o mundo. O cristão é sal da terra, é ele que dá o sabor, ele é luz do mundo, portanto, o cristão precisa apontar o caminho. A segunda razão para que nós possamos influenciar o mundo é porque nós temos uma responsabilidade missionária. A nossa luz não foi colocada sobre nós, a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus não foi colocada sobre nós para que nós nos escondêssemos. Então, esta seria a nossa segunda razão. E a terceira razão é porque é através das nossas ações, é através daquilo que nós fazemos, que o mundo será conduzido a glorificar a Deus. É o verso de número 16 de Mateus capítulo 5, que nós expomos no último domingo. E aí a gente encerrou e a gente fez aqui uma frase, está sendo colocada para vocês aí, que é dizendo: o cristão é diferente do incrédulo, e por causa dessa diferença, ele tem uma responsabilidade missionária para que através dele o mundo glorifique a Deus. Então, com esta chamada de dizer que o cristão deve influenciar o mundo, eu então conclamei a igreja a um arrependimento, a uma mudança de vida, uma mudança de atitude, para que nós fizéssemos essa diferença. Pois bem, a partir do momento que nós entendemos isso, e a partir do momento que nós internalizamos isso, nós então cumpriremos o nosso chamado. E aí eu queria convidar o Ministério de Música mais uma vez aqui à frente, porque eu dei uma tarefinha para eles e pedi para que pudessem preparar um cântico, que eu apontei, para que servisse de introdução sobre o tema que nós vamos meditar esta noite, que é a vida contagiante do cristão. O nosso chamado para contagiarmos as pessoas que estão à nossa volta. Então eu queria que você pudesse, junto com o Ministério de Música, atentar nesta letra, para que nós pudéssemos ter essa letra enquanto nós estamos pregando a palavra nesta noite. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que
que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Se você aprendeu, cante comigo um pedacinho. O refrão. Até que Ele venha, Cristo a esperança, tu vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Até que Jesus Cristo venha, até que o Senhor Jesus volte a este mundo, todo aquele que foi salvo por aquilo que Ele fez na cruz, precisa anunciar a este mundo esta maravilhosa esperança. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar aquele que nele crê. Amém? Abra agora a sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Vamos ficar de pé. Você lê junto comigo.
texto está aqui. E você pode fazer a leitura seguindo esta versão. Vamos ler juntos? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pai, tua palavra está lida, tua palavra, meu Deus, já fala conosco pelo simples fato dela ser a tua palavra. Mas, ó Pai, agora eu te peço em nome de Jesus, através da minha vida, através daquilo que o Senhor já colocou no meu coração, que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando à tua igreja, através da exposição deste texto. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pode se assentar. Meus queridos, nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos, nós então temos que estar muito conscientes do nosso chamado. E é por isso que eu, quando pensei aqui no título, às vezes o título do sermão é talvez uma das tarefas mais difíceis do sermão. Às vezes a gente já está com o sermão pronto, já tem tudo, o texto foi estudado, tudo está ali. E às vezes o título, às vezes a gente fica, eu pelo menos tenho uma certa dificuldade. Mas para esse eu não tive tanta, porque quando eu olho para esta mulher, eu vejo aquilo que ela fez. Ela contagiou com o seu testemunho aquilo que ela ouviu de Jesus, aquela fonte de água viva jorrou dela e ela então contagiou a cidade inteira. Por isso que quando eu fui buscar na internet, eu busquei uma imagem específica de um livro da edição Vida Nova, que é exatamente isso, chama Cristão Contagiante. E eu achei essa imagem que eu acho que ela representa muito bem. A vida contagiante de um cristão, ela é como que uma fileira de fósforos, um atrás do outro. Basta você acender um e todos os outros vão se incendiar. E esta é a razão da nossa salvação, influenciar este mundo de tal maneira que o mundo creia. E até que Jesus venha, esta fonte de água viva precisa jorrar de nós, através de nós, influenciando as situações aonde nós estamos inseridos. Nós sempre ouvimos em diversos sermões que o crente é diferente. A Bíblia fala que há uma diferença. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura, ou seja, ele tem um padrão diferente, ele foi mudado, ele foi transformado. E Paulo vai dizer da seguinte forma: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em outro texto, Paulo fala assim: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Paulo vai mostrar que o padrão de vida anterior, ele foi jogado fora. E agora existe um novo padrão, existe um novo modo de vida. Entenda, meu querido, isso aqui não é moralismo. Não é você falar que você tem uma vida diferente, um padrão moral diferente. Isso significa o seguinte: você tem um relacionamento diferente. Você tem um proceder diferente, não porque você é moralmente mais elevado, mas é porque você entendeu que você é tão depravado, que você é tão pecador, que a graça que te alcançou foi um preço tão alto, mas tão alto, que agora, por amor a Cristo, você tem uma luta interna para ter esta mudança de vida, né? Você tem essa luta interna para poder ter este padrão diferente. E é isso que, é este brilho especial que eu acho que tem que estar presente na vida do crente, né? Para que a gente então possa influenciar, para que a gente possa anunciar o Evangelho, primeiro, com a mudança que há em nós, com a efetividade daquilo que Cristo fez em nós. O texto que nós lemos, ele é o momento que Jesus encontra com a mulher samaritana. O capítulo 4 do Evangelho de João é um texto muito conhecido. E ali, Jesus está vindo com os seus discípulos, e ele então está chegando na região de Samaria. Os samaritanos, ele era um povo meio judeu.
quando o rei da Assíria, ele leva Israel para o cativeiro, isso por volta do ano 722 a.C., junto com os judeus, vários outros povos também estavam sendo levados cativos. E os judeus então começam a ter relacionamentos com pessoas de outras culturas. Alguns judeus tomavam mulheres cananeias, mulheres de outros povos como esposas, né? E também começaram a ceder as mulheres judias como esposa para estes outros povos. E isto era proibitivo para Israel. Deus falou que não poderia haver essa contaminação, porque um iria influenciar o outro, que isso faria mal, né? E aí, mas aconteceu, e o pessoal foi se casando e foi tendo essa mistura, e aí você vai ver então o surgimento dessa nação, Samaria, né? E aí, com isso, eles então percebam que a conversa da mulher com Jesus, ela identifica que eles têm o mesmo padrão de adoração. A diferença era que os samaritanos falavam assim: olha, é neste monte, né, o monte de Gerazim, né? E Jesus fala: olha, vocês não entenderam absolutamente nada, né? Porque não é nem neste monte, nem em outro. Vai chegar o tempo, e está aqui, esse tempo está acontecendo, em que os adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Jesus, ele quebra um grande paradigma. Ele está chegando naquela região e havia alguns caminhos possíveis para ele voltar para Jerusalém. Ele poderia contornar toda a Samaria, e era o que os judeus ortodoxos faziam, porque no padrão religioso judaico, os judeus, eles não se contaminavam com os samaritanos. Eles não conversavam, eles não partilhavam do mesmo alimento, né? E a quebra de paradigma de Jesus começa quando um homem fala com a mulher. É uma quebra de paradigma. Homens não falavam com mulheres sozinhas, né? Outra quebra de paradigma era um judeu falando com uma samaritana. Os judeus não conversavam. Uma terceira quebra de paradigma: Jesus não tinha um objeto para tomar água, e os judeus consideravam que se contaminariam caso partilhassem o mesmo copo, o mesmo prato, o mesmo talher, né? Mas Jesus, o texto vai dizer que ele vai entrar ali porque era-lhe necessário, verso 4, era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Nós não sabemos qual era a necessidade, nós não temos como dizer. Uma das coisas, era necessário, por quê? Porque era o caminho mais curto, né? E eles estavam com pressa de chegar em Jerusalém, mas nós não vamos conseguir olhar isso pelo texto, né? Ou, sendo Jesus quem ele é, Senhor soberano de toda a terra, sabendo que ele nos amou e amou de tal maneira antes da fundação do mundo, né? Eu gosto de pensar, eu sei que não está no texto, mas eu gosto de pensar que Jesus tinha necessidade de passar por aquele caminho, porque ele queria encontrar aquela mulher. Ele queria levar salvação para aquela mulher. Ele queria que aquela mulher pudesse ter o confronto com a eternidade, que aquela mulher pudesse ser salva. Este é o desejo do coração deste pastor, né? Eu preciso confessar, não tem como sustentar pelo texto qual era a necessidade. Pode ser simplesmente uma questão de rapidez da viagem, mas sabendo que Jesus ama, eu gosto de pensar que ele está ali, que ele entra em Samaria por amor àquela mulher. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que na plenitude dos tempos dele, Jesus Cristo, ele se esvazia de sua glória, ele assume a forma de servo, porque ele amava a mim, porque ele amava você. E se Jesus não vem, e se Jesus não cumpre isso, se ele não lhe fosse necessário vir e se fazer um conosco, não haveria esperança para nós. Se Jesus não entra em Samaria, não haveria esperança para aquela mulher. Então Jesus passa por ali, se encontra com aquela mulher, e naquele lugar, ele então começa uma conversa com ela. Há uma outra questão que eu queria destacar no texto,
é porque eles vinham de viagem, e naquela viagem eles precisavam de comida, né? Eles precisavam, os discípulos de Jesus, eles vão até a cidade, verso de número 8, eles vão lá para poder comprar alimento, ou seja, eles estavam de viagem, igual quando nós vamos viajar, hoje é mais fácil, a gente já escala mais ou menos assim, eu vou daqui até tal local, eu já sei que tem um restaurante aqui, tem outro acolá, então a gente já mais ou menos escala as paradas, para que a gente possa lanchar, almoçar, descansar, beber uma água. Naquele período não. Então, como a viagem era longa, eles já vinham, Jesus para no poço, onde a mulher viria tirar água, e os discípulos vão à cidade para comprar alimentos. E eu queria que você guardasse esta informação. Os discípulos vão até a cidade para comprar alimentos. Eles vão entrar naquela cidade. Mas enquanto os discípulos estão indo, vem a mulher da nossa história, né? Há alguns personagens da Bíblia que eu queria muito saber como que eles se chamavam. E essa mulher é uma delas, né? Eu não sei o nome dela, né? Ela é alguém, uma anônima, é a mulher samaritana. Quantas mulheres samaritanas haviam naquela região, naquela cidade, eu não sei, né? Mas essa específica, ela tem um encontro com Cristo. E ela chega num horário estranho, porque não era o momento de se estar indo até o poço para tirar água, né? E ela vai porque ela era uma pária da sociedade. Ela era uma mulher que ela não tinha relacionamento com o povo da sociedade, ela era mal vista, né? O texto vai nos mostrar isso um pouco para frente. Essa mulher já estava no seu 5º casamento. Ela já tinha tido, ou melhor, estava no seu 6º casamento. Ela já tinha tido 5 maridos antes. Ela já foi casada 5 vezes. Dentro de um contexto aonde separação não era algo tão comum. Aonde uma mulher divorciada normalmente era muitas das vezes tida como uma prostituta, se ela não tivesse a casa do seu pai para ela voltar, né? E convenhamos, depois de 5 maridos, essa mulher não deveria ser uma mulher muito fácil, né? Se fosse talvez o 2º marido, o 3º marido, a gente podia dizer que houve problemas, que problemas acontecem na vida de um casal e que não deu certo. Mas depois de 5 casamentos, então algum problema essa mulher tinha, né? Alguma dificuldade ela tinha. Não é possível que ela só casou com os caras ruins da história. Mas chega esta mulher, né? Fugindo da sociedade, fugindo dos relacionamentos, indo tirar água no poço quando já não tinha ninguém perto do poço, no momento que o sol, uma região de calor, que o sol está mais alto, né? E essa mulher então vem chegando, vai tirar água, né? E aí Jesus chega perto desta mulher e fala com ela: escuta, você pode me dar um pouco d'água, né? E ela, né, toma um susto, né? E então ela tenta corrigir Jesus. E ela fala assim: como assim, né? O senhor é judeu, o senhor pede água para mim, que sou mulher e samaritana? Em outras palavras, não está batendo bem da cabeça, não? O senhor é meio doido? Você não sabe o que está acontecendo aqui, né? Eu sou samaritano, eu sou aquele povo que vocês, né, não reconhecem. Eu sou aquele povo que vocês dizem que é impuro, e eu sou mulher. Como assim? O que você está querendo? Que tipo de conversa é essa? Como que você vem se dirigir a mim, que sou samaritana, sendo você um homem e ainda por cima judeu, né? E João faz até a questão de dizer o porquê dessa fala. Final do verso 9, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se você já leu a Bíblia toda, de forma especial, se você já leu o livro de Esdras e Neemias, né, era exatamente com os samaritanos que Neemias vai fazer ali, né, um ato, né, que a gente fica até meio assim, né, porque ele fala que ele espancou algum deles, arrancou os cabelos, né, e os conjurou por Deus. Lembra? Final do livro de Neemias, né? Eram os samaritanos. Eles haviam se prostituído, eles haviam estabelecido relacionamentos
que eram proibidos pela lei, e agora a nação estava debaixo do juízo de Deus. Então Neemias, ele no seu cuidado com a lei e vendo que eles caminhavam longe de Deus, ele chega a agredir alguns, né? Eram samaritanos. Então não havia esse relacionamento, né? Eles não se entendiam no serviço a Deus, eles não se entendiam na religião, eles não se entendiam no lugar da adoração. Eles só diziam assim: olha, nós somos descendentes de Abraão, né? Os nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que a adoração é lá, né? E aí Jesus então vira para aquela mulher e fala, né: minha filha, se você soubesse quem é que está falando com você, né, era você que estaria pedindo água para beber. Se você soubesse quem sou eu, se você soubesse o que foi que eu vim fazer neste mundo, você que estava me pedindo água, porque a água que eu tenho para te dar, ela vai matar a sua sede, ela vai te saciar de tal forma que você nunca mais vai precisar de outra água, você nunca mais terá sede. Jesus estava falando da fome e sede de justiça. Jesus estava falando da salvação que ele conquistaria na cruz. E aquela mulher então tem interesse, e aí Jesus fala para ela: você quer? Ela: eu quero, me dá dessa água. E aí Jesus então confronta ela com o próprio pecado, mas de uma forma amorosa, porque Jesus fala assim: faz o seguinte, vai lá na cidade, volta com seu marido. Opa, marido? Ela tenta encerrar a conversa. Não, eu não tenho marido. Mas Cristo, como profeta, como sacerdote, como rei, como Deus que era, fala: você realmente, este não é o teu marido, você já teve 5. E eles ali vão entabular uma conversa, e Cristo vai então confrontar esta mulher, e ela vai sair dali e vai ir para a cidade. Quem é que tinha ido para a cidade? Lembra que eu pedi para vocês guardarem essa informação? Que os apóstolos, né, os discípulos de Cristo, tinham ido naquela cidade fazer compra. E eles entraram naquela cidade, eles entraram no comércio da cidade. Eles foram no local onde vende pão, no local onde vende comida, no local onde arrumava água. Eu não sei, eles andaram naquela cidade comprando mantimento, tanto que eles vão trazer comida. E quando eles voltam com a comida, Jesus não quer comer. E ele fala, Jesus vai dizer para os discípulos, né, que a comida dele era antes fazer a vontade de Deus, né? Era antes cumprir aquilo que Deus tinha para ele, né? Ele vai dizer para os discípulos que a sua verdadeira comida, né, era antes de qualquer coisa. Verso de número 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Os discípulos que andaram com Cristo entraram naquela cidade, e ninguém daquela cidade veio ter com Jesus. Eles foram lá, fizeram o que tinham que fazer, compraram a comida que tinham que comprar, compraram aquilo que lhes era necessário, voltaram e não cumpriram o mandato de contagiar. E ainda estava achando estranho. Jesus ficou conversando com essa mulher. Como assim? Será que ela deu alguma coisa de comer para ele? Mas aquela mulher sai dali, vai para dentro daquela cidade, né? E quando aquela mulher chega dentro daquela cidade, aquela mulher que antes era uma mulher não muito sociável, tanto que ela vai para o poço no momento em que normalmente as pessoas não iam, aquela mulher tem a vida contagiante. Lembra da água que fluiria, né? Que saciaria a sede dela, e que dela fluiria, e que saciaria a sede dos outros? Esta água já entra naquela mulher naquele momento. Essa mulher volta para dentro da cidade, né? E quando ela chega naquela cidade, verso de número 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?
Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma! Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses? Pois bem, eu lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, que estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma vida contagiante. Por isso, meu querido, se você quer ter essa vida contagiante, se você quer influenciar este mundo, a primeira coisa que você precisa é de ser sal da terra e luz do mundo, que é o sermão que nós pregamos domingo passado. Eu não preciso repetir esse sermão. Se você não viu, está no nosso canal, está lá na internet. Você pode acessar 30 minutos daquilo que nós entendemos que é necessário para você influenciar este mundo. Sal da terra, luz do mundo, este é o seu chamado, para que nós sejamos um cristão contagiante, para que nós tenhamos uma vida contagiante, para que nós tenhamos um cristianismo que vale a pena de viver, que vale a pena de se ver, que vale a pena de se imitar. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Eu gosto de uma frase de Rick Warren, que ele diz assim: cada cristão precisa de mais do que um estudo bíblico para realmente crescer. Por que eu gosto dessa frase? Porque ser cristão não é frequentar a igreja. Você precisa da igreja, porque aqui é a comunhão dos santos, é aqui que nós crescemos, é aqui que nós somos instruídos, é aqui que nós somos desafiados pelo Evangelho, é aqui que a palavra de Deus é ministrada, é aqui que nós nos estranhamos e nos perdoamos mutuamente. Então nós precisamos dessa santa convocação. É o culto público. Nós precisamos da nossa escola dominical, onde nós somos instruídos na palavra. Nós precisamos de uns aos outros, para exercermos a mutualidade cristã. Mas não é isso que vai fazer você crescer. O que vai fazer você crescer é você assumir a sua responsabilidade e influenciar o mundo. Sabe esta mulher? Ela tinha segundos de convertida. E ela estava disposta a influenciar. E ela chega e fala: olha, eu conheci o cara e ele é um profeta. Venham ver, venham ouvir. Tudo que ele diz é verdade. Ele me confrontou. Ele conhece a minha vida. Mas mais do que isso, ele me amou. Ele mostrou para mim a verdade. Ele mostrou para mim o caminho. Venham ver, venham ouvir. Venham conhecer. Nós temos que assumir isso. Isto é ser um cristão contagiante. Nós influenciamos com o Evangelho, sendo sal da terra e luz do mundo, mas nós influenciamos também pregando o Evangelho. Meu querido, você já deve ter ouvido uma frase. Ela é atribuída a Francisco de Assis, mas eu já vi ela sendo atribuída a outros, então eu nunca vi uma obra original de Francisco de Assis onde estava essa frase, então eu não consigo realmente dizer a quem ela é atribuída, quem é o seu autor.
Mas muita gente fala e fala isso como uma verdade, na realidade é uma heresia. Que o pessoal diz assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso é uma heresia. Você tem que pregar o evangelho, é dizer quem é Jesus, por que ele veio a este mundo, qual o significado da sua morte, por que ele ressuscitou. Você precisa pregar o evangelho, Agora, não é se necessário, sempre será necessário usar palavras, mas é impossível você usar palavras se você não tiver uma vida coerente, se você não verdadeiramente não tiver a ação de Cristo sobre a sua vida. E é por isso que eu gosto desta outra frase aqui, do Joel Aldrich, que ele diz assim: os cristãos precisam ser as boas novas antes de pregarem as boas novas. Primeira coisa, deixa eu só abrir um parêntese rápido aqui. Joel Aldrich está aqui fazendo uma referência, ele está aqui fazendo um confronto. Você não é a boa nova de salvação. A boa nova de salvação é única, é Cristo. Mas antes de qualquer coisa, você tem que ser um salvo. Você tem que ter uma vida condizente com aquilo que Cristo realizou, Ou seja, se você é aquela pessoa que quando chega, você só tem notícia ruim, você traz fofoca, você é um mentiroso, você é imoral, você é corrupto, você não tem um padrão daquilo que Cristo fez, então, meu querido, você não é uma boa notícia nunca, você é uma má notícia. E aí você precisa se arrepender, você precisa de entregar a sua vida para Jesus, você precisa de mudança, porque só em Jesus há salvação, só em Jesus há transformação. Igreja não muda ninguém, pastor não muda ninguém, a única pessoa que é capaz de transformar a vida de alguém é Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço para isso. Mas você tem de ser a boa nova, você é a carta escrita por Deus, você é a pessoa que Deus escolheu para enviar ao mundo e dizer que um dia Jesus veio e pagou este preço. Jesus vem e nos diz que quando nós permanecemos nele e ele permanece em nós, nós daremos frutos. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus promete a descida do Espírito Santo, ele fala assim: vocês vão agora, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós, e a partir de Cristo, nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Entenda. Você precisa ser este cristão contagiante. Você precisa olhar para a vida desta mulher. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser preparado. Olha os discípulos, eles entraram naquela cidade, fizeram o que tinha que fazer, mas eles não falaram: olha, vocês não querem conhecer o nosso mestre? Vocês não querem conhecer aquele com quem nós temos andado, que tem nos ensinado, que tem falado dos mistérios de Deus, aquele que está vindo aqui, e ele é o Messias que nós tantos aguardávamos. Eles já andavam com Cristo, eles já tinham visto milagres. Aquela mulher, ela não viu um milagre de Jesus, ela mesmo foi o milagre. Ela mesmo resplandeceu a glória. A vida dela foi a vida de um cristão contagiante. Por isso, eu quero concluir, para que nós possamos olhar para isso. O mandamento de Cristo continua o mesmo. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus está voltando, meu querido. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus. E os seus amigos? Você estará junto com eles na eternidade? Eles já conhecem quem é Jesus? Eles já ouviram da sua boca do que Jesus fez na sua vida? Aquela mulher com alguns minutos de conversa com Jesus, certamente o João, ele faz aqui um resumo, ele condensa o que aconteceu naquela conversa. Mas depois de alguns minutos, depois de algum tempo, ela vai para a cidade e ela começa dizendo: olha,
Eu sei o que Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua. Você tem falado de Jesus? Você tem proclamado o Evangelho? Tenha uma vida contagiante. Influencie com o Evangelho. Seja sal, seja luz, né? Pregue o Evangelho. Você não precisa anunciar pastor. Porque o pastor fulano, olha aqui o pastor Beltrano. Não, porque esta igreja é a igreja da salvação. Esta daqui é a igreja do poder. Para com isso. Prega o Evangelho. Diga que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar todo aquele que nele crê. E sabe o que a palavra diz? O Evangelho é poder para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho que você tem que pregar. São as boas novas de que Deus amou este mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para salvar aquele que nele crê. É isto que é o conteúdo da sua pregação. Pregue o Evangelho. E viva o Evangelho. Viva de acordo com o padrão de Deus. Viva segundo a palavra. Porque é a própria palavra que diz: o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento das Escrituras. Leia a Bíblia, como diz aquela canção infantil. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se não for você, quem irá? Se não for a nossa igreja, quem será? Se nós não vivermos o Evangelho nesta região, quem o Senhor levantará? Se você não for a luz do Evangelho no seu local de trabalho, quem será? Se Jesus voltar hoje, seus amigos estarão felizes ou infelizes com você? Viva o Evangelho. Seja um crente contagiante. Eu queria, antes de encerrar de vez, convidar o Ministério de Música mais uma vez. E enquanto eles estão cantando, queria que você ficasse de pé e cantasse junto, né? Para que você possa colocar isso, ter essa vida contagiante, entender que Jesus está voltando e nós, como igreja, somos chamados a pregar o Evangelho. Vamos cantar juntos mais uma vez. Em outro momento, talvez eu até chamaria você para vir aqui à frente, mas nós ainda precisamos manter distanciamento, né? Para que a gente pudesse ajoelhar diante de Deus. Então, enquanto eles estão cantando, né? Enquanto eles estão louvando, que vocês coloquem diante de Deus falando, nós, até que Ele venha, nós seremos a resposta para este mundo tenebroso. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha.
graça me alcançou. Te quero viver, compartilhar do teu grande amor. Podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. E se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Declare com sua voz. Cristo a esperança, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar,